mas no mesmo época que a gente está fazendo cartas, Cristo fez cartas. É isso aí, nossa, as igrejas e igrejas locais na época, mas esses mesmos princípios, a direção, a exortação que Cristo fez para as igrejas locais, é Apocalipse, né? Para cada igreja ele fez para nós hoje, porque e mesmo aqui, ó, aspectos fora são todos encontrados nas igrejas de Cristo, em todas as épocas. Cristo está exortando a sua igreja. Então, ele vai falar de 7 igrejas em Apocalipse. Eu vou dar uma passada só, a gente não vai ler tudo, mas são virtudes a serem copiadas, coisas que na igreja Cristo ele foi identificando e ele elogia. Fala, nossa, é isso mesmo. E erros também a serem evitados, porque não, o que mais tem é erro na igreja. Nossa, Apocalipse tem muita coisa, então a gente vai só passando um pouquinho. Ó, eu vou dar uma ideia: primeira carta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Esses daqui é exortações, só que o estudo mesmo a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais detalhado de cada igreja, que vai ser importante. Vou até falar, mesmo no meio aqui da chamada, a gente vai ter essa reunião como igreja base bíblica, que é a que a gente teve hoje. Na próxima reunião vai ser história da igreja, porque tem a Bíblia, né, a Atos, a primeira igreja que a gente viu como estava hoje, né? Mas como que a igreja lá em Atos começa a crescer, crescer, o mundo inteiro vira igreja, né? O que que acontece? Império Romano, eles foram perseguidos por Nero, aí tem a igreja, o Constantino vai lá, um resumo, né? Ele crê em Cristo e vira igreja católica, mais ou menos, né? Porque a igreja católica vai misturar um pouco o poder com o reino, né? Na verdade, o poder do imperador com a igreja, então começa a misturar. Então, como que desde o comecinho a gente cresceu ao que está hoje? Vai ser importante que o próprio muçulmano, ele mistura muito algumas coisas, né? Então, a igreja cresceu, hoje a igreja, para eles, é a igreja que é de Maria, né? Então, eles não têm nem, muitos creem que a igreja católica, todo mundo e serve e crê em vários santos. Então, tem muita coisa que a gente pode explicar para eles, sabendo a história da igreja, como que a igreja, o povo de Deus, sempre existiu na história, como que esse povo, ele foi andando, mesmo que aconteceu muitos distúrbios na igreja, né? Começou a misturar o Império Papal, as questões do poder, do governo, e até vinha que está hoje. A gente vai passar, só que eu vou combinar o povo do estudo, com a administração, porque a gente vai dividir a história da igreja, muita coisa. Então, se cada um vê um pouquinho da história, a gente consegue ter esse treinamento assim e passar de boa, né, na igreja, porque isso é muita coisa, a gente vai dividir. E hoje é só mais ou menos até aqui a primeira carta à igreja de Éfeso. A gente não vai ler para a gente ter um tempo assim para a gente conversar, mas vocês vão ver, vocês vão ler em casa para a gente ver, tipo, depois, sabe? Mas para vocês terem ideia. Éfeso era uma igreja que ela começava, deixa eu ver, lembrar onde caíste, sei as tuas obras contra ti, deixa, pratica as primeiras obras. Para vocês verem, ler em casa, é uma igreja que ela perdeu o primeiro amor, essa é a característica dela. Então, ela tem muito, assim, ainda do evangelho, sabe, das obras, mas ainda assim, ela caíste e perdeste o primeiro amor. Então, arrependa-te e pratica as boas obras, para você ver que Cristo exorta a igreja. É tão lindo que tem igreja que eu li, e eu li a carta e eu falei, gente, eu ia desistir, sabe, da igreja. Eu olhei e falei, a igreja vai morrer. Morreu, né, a igreja. Tipo, vive dessa maneira. E você vê que Cristo fala, nossa, pera, tem ainda de vocês, se vocês se arrependerem, vocês são chamados de meu povo. Então, tipo, Deus, ele ainda continua, e ele continua buscando. Leiam a segunda carta, que é para a igreja de Ermina. Também a gente vai ver depois aonde está cada das igrejas, que é bem legal, e aqui é boa. Essa igreja é uma das. Eu acho que é a que não tem nada a reclamar dessa igreja, hein? Essa igreja é boa, Esmirna. Tanto que ela é perseguida, né? Porque fala, é uma igreja pobre, Esmirna. Pobre, assim, de material, mas é uma igreja rica, rica do Espírito de Deus. Então, ele é até perseguido aqui, igreja que é
real, né, a igreja verdadeira é perseguida. Tipo, não tem uma igreja, é isso que a gente vê, tipo, se a gente tá andando certo, sabe? Porque a igreja que vive o evangelho é perseguida. A igreja que a gente vai ver aqui, Pérgamo, tem uma outra, né? Que, tipo, ela nem incomoda a sociedade, sabe? Porque não vive o evangelho. Então, aquela sofre perseguição, ela vive. Leiam essa daqui, essa igreja de Pérgamo. Essa daqui, fiel testemunha. Ela tem coisas boas, tá vendo? Tem espada, fiel testemunho, onde Satanás habita, e poucas coisas tem contra ti. Aí vocês leiam que cada uma igreja ela foi recebendo de exortação, de mude de atitude. Tiatira, Tiatira tem Jezabel. Nossa, essa daqui até você vai ver falando bastante, né? Tipo, é uma igreja assim que ela tem muito misticismo. E na verdade ela tem fervor. Vocês vão lendo na igreja, né? Fervor assim de buscar, mas não tem a verdade. Tem muitas igrejas que elas buscam, né? E buscam com fervor o Espírito Santo, mas não adianta você só buscar fervorosamente o sentir o Espírito Santo, mas se não é alicerçado na verdade. E essa é uma que não é. Tem Jezabel aqui no meio delas. Tipo, o nome dela não é Jezabel, mas é que nem Jezabel no Antigo Testamento, que é profetisa, que leva o povo a se prostituir em sacrifício de idolatria. Você vê que são igrejas assim que parecem, nossa, não acontece, mas é a igreja do dia de hoje também. E aqui em Sardes, as obras, não acharam perfeitas as obras, lembra-te, essa ainda tá boa. Ah, não, essa é a pior, gente. A Sardes é a pior. Eu tô com uma conversa com vocês para vocês realmente lerem, sabe? Sardes, vocês vão ler que essa é uma das piores condições. E, olha isso, Jesus fala, tem nome de que vives, mas está morto. É a igreja nominal. Tipo, ela é uma igreja, assim. Fora parece uma igreja. As pessoas acreditam até que elas são igrejas. Vêm de fora e falam, nossa, as pessoas se reúnem aqui, mas não é. Eles estão mortos. Não é, sabe? É realmente uma igreja de nominal. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Mas tem um pouquinho ainda aqui de cristão, sabe? De verdade. É por isso que é maravilhoso ler Apocalipse, porque ao mesmo tempo que tem a verdade que confronta, tem muita esperança. Tipo, e é amor. Tem lá no começo do versículo fala aquele que Cristo que se deu pela igreja que amou. Então, esse Cristo, ele exorta a igreja, mas ele exorta porque ele ama. Arrependa-te, arrependa-te. E se não vigiares, virei como ladrão, e não saberá a hora que eu virei a ti. Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e andarão comigo de branco, porque são dignas disso. A gente vai ler depois. Filadélfia é muito boa aqui. Acho que não lembro se tem alguma coisa errada com ela, mas é uma igreja assim, ó, que tá bem. É virtudes a serem copiadas. Ó, ela tem pouca força, mas guardou a palavra. Ela não negaste o nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. Era uma igreja perseguida, né? Satanás, até o povo judeu acho que perseguia a igreja aqui, e tem a parte histórica dela. Laodiceia, muito difícil, tava, não é de copiar. Esse daqui não é frio nem quente, é morno. Então, esse daqui também não é de copiar. Só esses daqui, gente. A gente vai ver depois um pouquinho elas, mais detalhado. Mas hoje o objetivo foi esse, da gente passar um pouquinho. Primeiro vimos um pouco da língua do Hausa, né? Que a gente foi lá mas a gente vai ver assim, o versículo depois da língua Hausa, aqui da igreja na base bíblica, o que é o corpo de Cristo, santuário, a fé, o Espírito que habita em nós agora, que é esse que nos consola. Deixa eu até colocar aqui só para né, o Consolador, unidade de Espírito, agora fomos feitos reis e sacerdotes, relacionamento e comunhão envolve o viver da igreja na prática, como as pessoas podem reconhecer que somos o corpo de Cristo, é pelo relacionamento, pela comunhão, viver juntos, unidade, aqui questões práticas, ensinem, humilhem, considerem uns aos outros superiores, e depois a gente vai ver com mais calma as igrejas daqui, que Cristo exorta cada uma. Porque a gente abre o coração, sabe? Até para a gente ter paciência com a igreja, que não é perfeita, né? Mas tem muitos ainda, mesmo igrejas que
Que nem você vai ver Sardes. Sardes era uma igreja morta, né? Que fala nominal. Mas tinha alguns que não, que criam realmente de coração. Então a gente vai ver que a igreja é o corpo de Cristo na terra, mas que precisa muito assim de exortação, de andar junto, porque eles começaram na fé, mas vai crescer até aperfeiçoar, vai ser um com Cristo.